Olá, bom dia, bom dia. Joel, bom dia. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia, Lu, Ive, bom dia. Bom dia, Paola. Sejam todos bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje estamos no 5G, né, amorzinho? Pois é, Estamos no 5G. hoje Ontem tivemos é, um probleminha na internet aqui, mas vamos lá, vamos junto. Vamos de 5G, 4G, o que tiver aqui. uhum, Isso aí, nada vai nos parar. não vai nos parar, né? Ontem nós dissemos ontem aqui no Despertando com os Olhos do Amor, né, que a gente iria fazer as próximas vinte lições, mas acabou não fluindo, não dando certo, né? A gravação ontem também não ficou boa, tanto é que a gente nem deixou gravado, né? Deixou a gravação no link, no feed e no story. Então nós estamos E nem no canal, voltando né? E nem no no canal do canal, YouTube. nem no canal do YouTube. Então nós estamos voltando, né? Pro Despertando com Olhos do Amor, com a leitura do livro-texto, com a leitura, enfim, aleatória, né? Do que a gente abrir aqui, do que vocês trouxerem para a gente também, né? Sempre quando a gente pergunta para vocês, vocês também trazem uma sessão para a gente ler, o que é muito bacana. Então, hoje eu estava conversando com a Paty, ontem, a hora que eu fui dormir, eu estava fazendo uma leitura do livro e eu li, né, estava lendo uma sessão muito linda, que está no capítulo 6, é a sessão número 4, que se chama A Única Resposta. Aí agora cedo eu falei para a Paty, falei, amor, acho que nós vamos ler essa sessão. É uma sessão que não é curta, é uma sessão um pouquinho longa, mas nós não temos pressa, né? Nós estamos aqui para aprender, né? A gente quer aprender devagarzinho, né? O caminho é gentil, como Jesus fala durante todo o livro Um Curso em Milagres. Então nós vamos com essa gentileza de Jesus e vamos aprendendo, né? Seguindo a orientação do Espírito Santo. E se tiver que a gente ficar nessa sessão 2, 3 dias, nós não sabemos, né, o que é melhor. Então vamos entregar, né, esse controle, esse desejo de iniciar e terminar hoje, né? Aí nós vamos ver nessa sessão que o Espírito Santo é a resposta e não a pergunta. Então é isso. Eu sinto de trazer, assim, né? Sobre a o que a gente ia fazer, né? Que era as 20 lições. Acho que é importante compartilhar Hum. aqui, né, sendo muito honesto aqui com vocês e honrando mesmo a prática desses ensinamentos para trazer mesmo a prática dele, né, como é que funciona aqui, né, como é que... Então, como o Lu disse, né, a gente estava muito inspirado, muito animado para fazer aí as 20 lições. E aí, por todos aqueles sinais ontem na live,
né, a conexão, parece que não dava, e aí a gente ficou ali muito quieto mesmo, né, que no fim era o que a lição pedia, eu me aquietarei, né, por um momento, e, e aí depois a gente fez, né, algumas reuniões juntos, e a gente sentiu mesmo que não era, né, e que a gente tinha que mudar de ideia, né? Porque a princípio a gente estava tão inspirado e a gente confiou assim nessa inspiração, né? E o aprendizado era exatamente esse, né? Se não está fluindo, né? Se não flui, não é porque é errado aquilo que estava sendo feito, Hum, é só porque não estava fluindo. Então muda de ideia, uhum, troca, né? Muda o caminho. Então, exatamente, Lu, escolhe de novo, né? hum, Então, nossa, isso chegou assim de uma maneira tão amorosa e tão tranquila pra gente, sabe? Ontem eu experimentei mesmo algo que, tipo, realmente eu não sei, não sei. A gente não sabe nada mesmo, né? E, E é muito interessante porque às vezes o ego vai trazer que é, nossa, você errou, é errado isso que você fez, nossa, você. Nananana. Não, não tem erro. O uhum, aprendizado está sempre acontecendo, né? Então, e é assim, né? Muitas vezes que a gente vai aprender, né? Aprender a seguir o fluxo. Não porque um fluxo é melhor que o outro, mas é só porque, como tudo, a mente é uma só, é só porque o todo não está pedindo. Então, até nas mínimas coisas da nossa vida, quando a gente vê que algo não está fluindo, só muda, para um pouquinho, sabe? Olha para isso, para onde isso está indo e reconhece as interferências. hum, Então, será que não é para mudar? Sabe? A rota ali, né? hum, E uhum, olha, foi assim, posso até dizer que é assim a primeira vez bem explícita de como foi tranquilo e amoroso mudar a rota, desistir de uma coisa, né? Eu carrego assim no meu coração mesmo esse aprendizado assim tão gentil e tão amoroso e pacífico, sabe? De mudar de ideia. hum, Eu posso mudar de ideia, né? Porque às vezes a gente, pelo menos na minha experiência aqui compartilhando com vocês, todas as vezes que, sei lá, né, no que parece ser minha vida, eu precisei mudar de ideia, eu mudava de ideia pensando que aquilo que eu estava, a ideia que estava operando ali, era errada. E ontem eu vi que não é errado. Porque não é sobre as coisas que a gente faz aqui. É só sobre fluxo, um fluxo, sabe? Eu não sei hum, explicar assim, sabe? Tão didaticamente assim para vocês o que rolou aqui em mim assim ontem. Mas eu só sei que foi é, muito gostoso mudar de ideia ontem. hum, Foi muito bom mudar de ideia. uhum, Então, só isso, assim, que eu quero compartilhar sobre isso e reforçar, né? E estender é, isso aqui para vocês, assim, como é bom mudar de ideia. uhum. É isso. Então, é isso Talvez, que eu sinto de falar. é, talvez um ensinamento talvez mais profundo, vamos se dizer, né, do livro Um Curso de Milagres, da metafísica, né, do livro Um Curso de Milagres, é a gente reconhecer, né,
está tendo muito sacrifício, né, naquela situação, ou reconhecer que aquilo não está sendo gentil conosco, dar um passinho, Uhum. dar um passinho para trás e fazer uma nova escolha. É É isso, isso. É, né? Que é o que a Lu colocou aqui. é, Escolhe de novo. É é, isso. Não tem é, erro. Não tem erro. É só a gente fazer uma nova escolha. é, Aí a gente muda de professor, né? Porque o professor que a gente estava era o professor errado, era o professor do ego, né? Que vai falar, que vai trazer um monte de historinha pra gente, dizendo que a gente não poderia ter feito, que não sei o quê, a é, gente se sentir culpado. é, E aí, quando a gente escolhe de novo, escolhe pelo novo é. professor, o Espírito Santo vem gentilmente e fala: não existe culpa. Não, Foi apenas um equívoco, né? E já foi corrigido. Só isso. é. Então, E isso tudo, né, gente, não é sobre live, isso tudo que eu tô falando aqui, não uhum, é sobre live, não é sobre lições, não é sobre nada. Mas é sobre algo muito profundo, sobre mudar de ideia, uhum, né? É algo muito profundo. é, Mas que é, tá refletindo nisso, né? Nisso que parece ser live, lições, assuntos, enfim, uhum. né? Então, é isso. É só para a gente realmente. é, eu, Lembrar que a eu, gente pode fazer uma nova eu escolha, né? recebi desse lugar muito profundo mesmo, É, assim, e com alegria eu mudei de ideia, sabe? Porque não era sobre aquilo mesmo, sabe? Assim, então é muito gostoso poder mudar de ideia, uhum, é, né? E sem medo, sem uhum, culpa, sem nada, uhum. posso mudar de ideia. Isso É aí. isso. Vamos Deixa lá, eu. então. Então, como é que é, Já amor? coloquei aí, amor. Já coloquei, ó. Já está Ah, fixado. tá. Oi, nem tinha visto. Tá bom. Capítulo 6, seção 4, página 107. A única, Beleza. a única resposta. Então, vamos unir aqui, então, todos que estão aqui nessa live agora, os que vão assistir depois, e vamos nos lembrar que a gente sempre pode fazer uma nova escolha. A gente pode trocar o professor, a gente pode trocar o nosso guia a qualquer momento. Quando a gente não estiver em paz, é porque nós fizemos a escolha equivocada. E a gente pode fazer uma nova escolha. É só sobre isso. Então a gente inicia fazendo uma pequena oração, a oração do perdão, né? Que até inclusive já ela tem gravada, está no feed do Olhos do Amor, que ela diz assim para gente: Pai, hoje escolhemos o perdão como nosso caminho para a paz. Libertamos-nos das crenças do passado, libertamos nossos irmãos e, com isso, encontramos a liberdade. Que possamos ver além das aparências, lembrando que todo erro é apenas um pedido de amor. Que nossos corações se abram para a verdade e que deixemos de lado os julgamentos para reconhecer a luz em cada um dos nossos irmãos. O que foi negado à nossa visão, que agora seja revelado. Somos um só no amor de Deus e nada pode nos separar. Hoje entregamos todos os nossos pensamentos e julgamentos ao Espírito Santo para que ele os transforme em milagres. Escolhemos a paz, escolhemos o amor e com isso despertamos para a verdade. Amém. Amém. Nossa, é linda essa oração. É linda, é muito bonita mesmo. Então vamos lá, vamos iniciar então a nossa sessão, página 107, para quem está acompanhando com o livro Um Curso em Milagres. Para quem não estiver acompanhando, só recebe aí a leitura, né? Se vier alguma reflexão, a gente vai trazer.
e vamos junto. Então, o capítulo 6, que é o capítulo que se chama As Lições de Amor, seção 4, a única resposta. Parágrafo 1. Lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. O ego sempre fala primeiro. O ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Do seu autor. Do seu autor. Acho que nós vamos ter que dar uma paradinha aqui. Então, assim, eu estava pensando em ler o parágrafo inteiro, mas vamos lá. Senão Mas a você gente pode vai mudar ler. de ideia. Senão a gente vai ler o parágrafo todo e vai acabar não vindo, né, o que a gente está querendo trazer aqui, né? Então, quando ele fala na sessão, logo no começo da sessão, na sentença 1, lembra-te que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. Então, quem pergunta? Quem pergunta? Quem tem dúvida? É o nosso ego. Né? Então, o Espírito Santo não faz nenhuma pergunta. Por quê? Porque o Espírito Santo tem certeza. Né? Então, o nosso ego não tem a certeza. O nosso ego vai ficar buscando respostas aonde não existe resposta. Né? Porque a resposta já foi dada para a gente, que é o Espírito Santo. Aquela crença que nós tínhamos, vamos se dizer, né, de que a separação com o nosso pai aconteceu, e ela de fato nunca aconteceu, ela já foi dada pelo próprio Deus para a gente, que é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está na nossa mente para nos lembrar de que a separação nunca aconteceu. E o ego vai tentar ficar, o nosso ego vai ficar tentando trazer durante todo o nosso dia essa dúvida de que aconteceu, de que nós pecamos contra Deus e que nós temos que sentir culpa e medo. Então, acho muito legal trazer isso, porque é óbvio que quando a gente fala culpa, medo, né, nós estamos falando de um lugar, de uma amplitude muito grande, né, que normalmente vem em forma de medo, vem em forma de ansiedade no nosso dia a dia, né, vem em forma de ataque, né, então é isso. Então, no fundo, a gente sabe que é o medo, né? O medo, ele tem todas esses predicados, vamos se dizer, que eu acabei de falar, que no fundo, é o medo de Deus. E a resposta, o Espírito Santo está dizendo não para nós, não, não tem pecado, né? Não existiu, nunca aconteceu a separação e Deus não está bravo com você, você não precisa ter medo dele. Esse Deus, né? Esse Deus que é o nosso Criador, é um Deus amoroso, é um Pai que cuida do seu filho. É esse Deus que nós temos que ter na nossa memória. Nossa, Hum. perfeito. Uhum. E assim, né? E trazendo isso, então lembra-te de que o Espírito Santo é a resposta, não a pergunta. Uhum. E como é que isso respinga, né, na nossa vida, né? Eu falei isso, acho que essa semana, já não lembro se essa semana ou semana passada. E isso voltou agora novamente. Uhum. Todas as vezes que a gente tem dúvida, seja ela qual for aqui no mundo, qual for, gente, aquela dúvida mais superficial aí que a gente pode, né, que a gente é cheio de colocar hierarquia, aquela dúvida de o que eu vou comer é uma dúvida. E qual emprego eu vou escolher é uma dúvida. Qual tratamento médico eu vou escolher é uma dúvida. Qual roupa que eu ponho é uma dúvida. Tá mostrando que a mente tá na dúvida. Só pra gente, olha só, pra gente ter uma dimensão
mesmo de como a dúvida ela é instalada na nossa mente, sabe? Qual você está dirigindo na rua? Qual caminho? Viro para cá ou para cá? Né? Quando às vezes você não sabe o caminho, sabe? Então é só para a gente trazer isso para reconhecer isso na nossa vida, né? E para qualquer dúvida que seu coração tiver, o reconhecimento de que eu tô na dúvida, ou seja, eu tô na mente equivocada, eu posso mudar de ideia, dar um passo atrás, reconhecendo isso, né? E, e dizer, né, para mim mesmo, opa, eu tô na dúvida aqui. Então, eu posso mudar de professor, não para me dar a resposta específica, mas para que eu reconheça através desse novo professor a paz que já está aqui. Porque uma mente em paz, ela não tem dúvida. Quando eu estou experimentando a paz de Deus, eu não tenho dúvidas. Sabe? E a gente, olha só que legal, né? A gente pode treinar isso nessas coisas pequenas. Começar a colocar um holofote, sabe? Colocar luz, né? Nesses momentos que parecem ser de dúvidas tolas. Mas é um estado de dúvida. Do mesmo jeito que Jesus fala pra gente, tem algumas lições que ele fala assim, né? Que qualquer. Como é que ele usa? Acho que ele usa sobre a raiva. Não existe raivinha, existe um estado de raiva, né? Que aí depois ele até fala que é um estado de ódio, né? Porque ódio pra gente, essa palavra ódio, né? A gente às vezes até Hierarquia, né, amor? a Hierarquia de hierarquia das ilusões. ilusões, né? É. Então, e ódio é muito interessante porque a gente fala, não, eu não sinto ódio. Ah, eu sinto uma raiva. Não é ódio. Não, é ódio. Né? Jesus, inclusive, fala isso, né? Mas, enfim. Então, para a gente começar a colocar atenção, sabe? Nessas coisas pequenas, nesses estados equivocados que a gente nem percebe, sabe? Mas que eles podem muitas vezes evoluir para um estado mais equivocado, aparente que você se toca, sabe? Então, eu falo que eu acho que é tão interessante isso quando a gente realmente tem um sim para viver esses ensinamentos, você começa a ver, gente, não tem um instante em que a gente, no, nisso que a gente chama de vida, que está tendo uma oportunidade de eu mudar de ideia, ou mudar de professor, ou escolher de novo. Sabe? Nossa, olha, toda vez que eu falo isso, pa- parece que parece que se abre assim, sabe? Aquilo que se usa aqui no mundo mesmo, as infinitas. Só que aqui no mundo usa as infinitas possibilidades. Não, as infinitas oportunidades que a gente tem para centrar a nossa mente, para reconhecer que eu tô fora e para eu escolher mudar de ideia e, e endireitar a minha mente, mudar de professor, sabe? Então, por isso que assim, nossa, meu coração assim se enche de alegria mesmo por hoje poder aplicar, né, esses ensinamentos em tudo, 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 a todo momento, né? Então é
isso, assim, nossa, conforme você foi falando, ficou tão claro isso para mim, mais uma vez, sobre a dúvida, né? Porque, como você disse, né, e é isso, toda pergunta, ela claramente mostra que a mente está na dúvida. Quando eu pergunto, eu estou na dúvida, né? Exato. Então, nossa, perfeito. E ele continua aqui, né, dizendo que o ego sempre fala em primeiro lugar. É caprichoso e não quer o bem do seu autor. Então, aquela voz estridente que grita, que quer falar primeiro, é o nosso ego, né? E quem é o autor do ego? Somos nós mesmos. Nós É, somos o autor do ego, né? E é muito bom a gente se lembrar, né? Porque é aí que está a saída de um curso em milagres, que o ego está na nossa mente. Então, como ele é uma criação nossa, uma criação entre aspas, né? Como a Maria Amélia fala, uma fazeção nossa, uhum. né? Então, e ele está na nossa mente, então nós podemos desfazê-lo também, porque com o mesmo poder que nós criamos esse ego, nós temos o poder para desfazê-lo. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova, né? Nós temos todo o poder de Deus na nossa mente para a gente desfazer o nosso ego, que foi uma criação nossa. Então, quando ele fala o ego é caprichoso e não quer o bem do seu autor, ele não quer o nosso bem, porque uma vez que a gente olha para ele com Jesus e com o Espírito Santo e a gente percebe que ele não é nada, né? Ele está fadado a acabar. E ele não quer que a gente olhe para ele, porque olhando para ele, nós vamos ver que o nosso ego nada mais é do que uma crença na separação, uma crença na dúvida, que é o que a gente estava falando agora. É Ele isso. não é, o ego não é uma entidade fora da nossa mente. Ele quer que a gente acredite nisso, mas ele não é uma entidade fora da nossa mente. O ego está na nossa mente, assim como o Espírito Santo. Então, o desfazer do ego, né, é com o Espírito Santo, né, que está na nossa mente. E a gente olha para o nosso ego junto com ele e a gente vai ver que ele não é nada. Ele não é nada. É exatamente isso. Hum. Perfeito, né? É. É Então, muito perfeito. continuamos? Opa! Nós estamos ainda na sentença 4. Vamos lá. Ele acredita, e corretamente, que o seu autor pode retirar seu apoio a qualquer momento, que é o que nós estamos falando. É Quando exatamente. a gente tomar a decisão, ou quando a gente toma a decisão para olhar para ele, né, a gente vai ver que ele não é nada. Esse é o medo do ego, né? Se ele te quisesse bem, ficaria contente, assim como o Espírito Santo ficará contente quando tiver te trazido para casa e não mais necessitares da Das sua orientas. orientação. Gente, olha que coisa mais Nossa. linda. O Espírito Santo vai nos orientando, vai nos lembrando, vai levando a gente de volta para casa, até que vai chegar um momento que a gente já vai se lembrar. A gente vai despertar e a gente vai ver que a gente está em casa com Deus. E aí nós não precisamos mais do Espírito Santo para esse tipo de orientação. Nós precisamos do Espírito Santo dentro de nós, né? Como a Trindade Santa, vamos se dizer, né? Lembrando da Trindade Santa, Pai, Filho e o Espírito Santo. Aí não existe separação, é um só, né? Olha que coisa mais linda, né? Nós, o nosso Pai, Deus e o Espírito Santo conosco. Ele já vai ter cumprido a função dele, né? Que é nos orientar e levar a gente para casa, de volta para Deus, que nada mais é do que o nosso despertar desse sonho, Perfeito. né? Aí, fechando então, esse é o primeiro parágrafo, sentença 6. O ego não se considera parte de ti, né? De novo, o ego quer que a gente pense que ele é uma entidade fora Hum,
de nós, fora da nossa mente, né? Aí que está o medo dele. Aí está seu erro primário, o fundamento de todo o seu sistema de pensamento. Esse é o erro do ego. E a gente precisa se lembrar que o ego está na nossa mente, né? E a gente pode desfazer dele, olhando para ele com Jesus e com o Espírito Santo a qualquer momento. Perfeito. Vamos lá. Mais um? Vamos mais um. Parágrafo 2, então. Quando Deus te criou, ele fez de ti parte de si próprio. É por isso que o ataque é impossível dentro do reino. Hum, Fizeste o ego sem amor. E, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor. E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que estás sem ele. Vou repetir essa sentença. Fizeste o ego sem amor, né? Na diminuta lá, né? uhum, Quando vemos a possibilidade de criar um mundo à parte, né? Estávamos acreditando que estávamos fora do amor. Fizeste o ego sem amor e, portanto, ele não te ama. Não poderias permanecer dentro do reino sem amor, né? Porque não coexiste. hum, E uma vez que o reino é amor, tu acreditas que está sem ele. Olha só. uhum, Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor, né? Ainda ele está falando sobre isso. Então, peraí. Isso faz com que o ego se considere separado e pense que está fora do seu autor. Assim, falando pela parte da tua mente que acredita que tu estás separado e fora da mente de Deus. hum. Que lindo. Uau. Nossa. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pode responder. Hum, Essa questão, abre aspas, o que és tu? Fecha aspas. Eu vou repetir. O ego, então, levantou a primeira questão jamais colocada. Questão essa que ele nunca pode responder. Essa questão, abre aspas, o que és tu? Fecha aspas. Foi o começo da dúvida. O estado de dúvida entrou aí. Por isso que a gente estava falando sobre, lá no comecinho aqui da live, sobre o estado de dúvida. hum. E se reflete em tudo aqui. A E pergunta. olha a importância. Hum, E olha que perfeição a gente começar a reconhecer isso e mudar de ideia. Não para resolver as coisas aqui, não para fazer melhor aqui, mas para estar em paz. Porque é isso. Uma mente na dúvida não está em paz.
É impossível estar na paz de Deus e ter dúvida de alguma coisa, seja ela pequenininha ou grande. Gente, isso é uma chave que pode, ó, virar. Nossa, quanta gratidão aqui, meu Deus. Foi o começo da dúvida. O ego nunca respondeu a nenhuma questão desde então, embora tenha levantado um grande número delas. As mais investivas atividades do ego, Inventivas. inventivas, Inventivas. as mais inventivas, é de invenção, né? É. É, né? As mais inventivas atividades do ego nunca fizeram mais do que obscurecer a questão, porque tu tens a resposta e o ego tem medo de ti. Gente, olha só. Uhum. Nossa, esse negócio da dúvida tá demais, né? Uau, gente. Todo estado de dúvida, essa na profundidade da mente, é essa pergunta que está sendo feita. Quem O que és? és tu? O Quem? que és tu? O que és O tu? que és tu? O que és tu? Do passado. Querias que. Nossa, Por isso que a sessão se chama A Única Resposta. oi, gente. Caraca, eu experimentei algo aqui, meu Deus. Essa foi a primeira e única pergunta. E a resposta já foi dada por Deus para nós. Nossa Senhora. Hum. A cada instante mesmo a gente tem a oportunidade de reforçar e permitir que o Espírito Santo nos responda. E que alegria poder reconhecer esse estado de dúvida, assim, pulverizado no nosso dia, né? Assim, nossa, e que descanso, porque a mente fica preocupada com o que escolher aqui no mundo. E na profundidade, lá, a resposta já está lá. E não é sobre aqui. Nossa, gente. Obrigada, Jesus. Nossa. Hum. Esse parágrafo ele é muito profundo, Meu ele é Deus. muito didático, né? E eu sinto aqui, amor, de deixar essa pergunta para gente refletir Nossa. durante todo o nosso dia, Durante o nosso né? dia. O que és tu? E aí amanhã a gente volta nesse parágrafo Nossa. e se aprofunda um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais para frente ele vai dar a resposta para Ah, a gente, assim. né? A gente vai escutar a resposta de Jesus, né? Falando, ele vai nos lembrar de quem nós somos. Ele vai falar, acho que
no parágrafo 4 ou 5 ele vai falar. Mas vamos ficar, né, com essa pergunta, né, como uma reflexão durante todo o dia, quando a gente se sentir muito equivocado, com medo, lembrar Em de quem dúvida, nós somos, em de dúvida. dúvida, quem nós somos, quem és tu, quem é o nosso Pai, quem é o nosso Pai. E assim, e silenciar para escutar a resposta, né? Porque aqui a gente sabe, né, gente? A gente tá aqui, ó. O que sou eu? Sou filho de Deus, amado, íntegro, curado. Não, silencia e escuta. A voz do Deixa, Espírito Santo, deixa o Espírito Santo te convencer, né? a Nós voz, não somos o nosso próprio professor. Deixa o verdadeiro professor responder. Porque é isso. Porque essa resposta dele vem carregada da certeza. A nossa vem carregada de dúvida. Porque se a gente está aqui ainda é porque a gente tem dúvida. E é isso. Ui! É isso. É isso. Nossa. Vamos lembrar que a voz do Espírito Santo é aquela voz silente, né? E ela vem quando a gente acalma a nossa mente. Ele fala, ele responde a todas as nossas orações. É isso, Lu. A única dúvida que temos é o que sou eu? É, É isso. exatamente. É a mesma pergunta. É, É a mesma pergunta. é Então é isso. isso. Vamos, Tamo vamos junto. lá, vamos refletir um pouco sobre isso durante o dia, lembrando de quem caminha ao nosso lado. E amanhã cedo nós estamos de volta aqui, amanhã às 7 horas. E a gente vai dar continuidade nessa linda sessão. Nossa, linda mesmo. Né? Obrigada. Beijo, amor. Um beijo a todos, lindo dia. Tchau.